galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, no vídeo de hoje temos 6 grandes temas e até poderia falar que temos uma espécie de mini dossiê ao longo do vídeo. Mas quero abrir o vídeo de hoje falando sobre eleições 2022, devido ao fato de Bolsonaro estar crescendo nas pesquisas, inclusive vários setores importantes como a Faria Lima e até o presidente nacional do PSDB apostando na vitória de Bolsonaro. Isso tem servido de justificativa para Lula, os petistas, Geraldo Alckmin falaram que não, estamos aqui nos unindo porque não tem outro jeito, né? Bolsonaro é uma ameaça para a democracia. E sobre isso, né, quero comentar algumas notícias que saíram, falar um pouco mais sobre o jantar do Lula com o pessoal do MDB, que inclusive se conecta ao nosso próximo tema. O Lula aí vem planejando muita coisa, não só essa união em nome de uma grande frente ampla, mas já está se discutindo quem pode ser os próximos ministros do Supremo. Temos aqui 3 nomes, quero mostrar para vocês. Teve algumas coisinhas ligadas também ao pessoal da CPI da pandemia do passado, que se encontraram com o Lula, e sobre CPI. Ainda no segundo tema, quero comentar com vocês sobre o contra-ataque do governo federal em relação à CPI do MEC. Agora o governo apresentou uma CPI para investigar o MEC na época do PT, vocês vão entender. Depois disso, um assunto muito sério. Ontem, o Arthur Lira veio a público para falar que acha que é uma pena, que a questão que envolve a PL 2630, que é um absurdo, a radicalização em torno do tema, a polêmica, que algo do gênero tem que avançar, porque se o legislativo não tomar uma posição, o judiciário vai decidir. Então quero comentar com vocês algumas coisas sobre isso, mostrar o que o Lira falou, o que os deputados da base falaram. Depois disso, vamos falar do deputado Mamãe Falei e começar até a falar um pouco sobre a União Brasil. Tivemos algumas movimentações ontem a nível de legislativo, tanto federal quanto estadual, inclusive definição das comissões permanentes da Câmara dos Deputados. A base bolsonarista, se é quem pode falar assim, perdeu a CCJ. A gente vai falar sobre isso, algumas comissões que estão acontecendo. Mas, pelo menos aí ontem também tivemos uma notícia muito boa. O processo do Mamãe Falei avançou para plenário e avançou por unanimidade, por 10 votos a 0, né, no comitê lá de ética, considerado que ele tem que ser cassado. A gente vai falar sobre isso, mais algumas coisinhas. Depois temos que falar sobre o senhor Sérgio Moro. Ontem foi a vez do Globo, o maior jornal do Brasil, pelo menos número de assinaturas, estava divulgando um curso do Sérgio Moro. E não é um curso aleatório, a gente vai comentar sobre isso, inclusive se conecta lá, né, os donos do planeta. A Globo também trouxe em primeira mão que a turma do Sérgio Moro se uniu ao Marcelo Freixo, ex-PSOL, agora PSB, né? Partido do Alckmin, que é o partido do vice do Lula. Lula e Moro cada dia mais perto um do outro, a gente vai falar sobre isso. Enfim, tem muita coisa, vamos correr, que é para tempo de falar sobre tudo em menos de 1 hora. E já começamos aqui com a notícia boa. Malu Gaspar. Na bolsa de apostas da Faria Lima, Bolsonaro está perto da reeleição. Só quero mostrar um parágrafo. O crescimento das apostas em Bolsonaro no mercado financeiro pode ser lido como um sinal de que, para Faria Lima, as recentes movimentações políticas do presidente da República devem garantir a ele uma posição melhor nas urnas. Com todas as pesquisas mostrando que o Lula era favorito, né? E quando você discordava das pesquisas, falava, lá vai o bolsominion maluco. Agora parece que o jogo virou. Tá virando, pelo menos. Mas vamos continuar. Ontem teve um evento na PUC. Não é que a PUC, né, tá vaiando o Lula. A PUC continua daquele jeito de sempre, né? Como é as universidades brasileiras. A Anitta até falou o seguinte, avisa aí que isso daí aconteceu no Fórum da Liberdade, um evento privado no Salão de Atos, porque os desavisados vão achar que consertaram a universidade e isso não aconteceu, mas é sempre bom ver. Obviamente esse vídeo eu vou estar mandando para vocês lá no Telegram, mas só escuta isso daqui. Lula ladrão, seu lugar é na prisão. As pessoas ecoavam, né, essa pequena fala. E a gente fica se perguntando, quando Lula vai pisar nas ruas? Quando Lula vai realmente tentar encontrar com o povo brasileiro? Bom, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que essas eleições o Lula vai ficar trancado em casa, com todo o apoio da Rede Globo, Folha de São Paulo, toda a imprensa brasileira, até dos outros pré-candidatos. Porque saíram várias matérias na imprensa que me fazem acreditar nisso. A gente vai comentar isso aqui ao longo do vídeo. Mas vejam só isso daqui, né? Lula aparece lá no topo e depois aparece Bolsonaro. Aí a Ju pergunta, peraí, uma dúvida. 31% é maior que 41%?
Não faz muita lógica. Acho que Bolsonaro deveria estar em primeiro lugar e depois o Lula. Mas o que esperar da CNN? Mas beleza, vamos continuar avançando. Como já falei pra vocês, o Estadão ele tem um padrão. Todos os dias às 5 da manhã ele solta uma matéria, 2 parágrafos sobre o verdadeiro tema, depois umas notas rápidas. Tanto que a matéria diz: o apoiador de Bolsonaro em 2018, Flávio Rocha, se diz frustrado por economia. Todo mundo reclama. Resolver, ninguém quer. Ninguém quer colocar a mão na massa. Ninguém quer apoiar deputados, movimentos que vão formar novas pessoas mais capacitadas para lidar com os problemas do Brasil, né? Quer que o Bolsonaro resolva todo o problema do legislativo basicamente numa canetada. Mas o que me chamou minha atenção nessa matéria foi esse pequeno parágrafo de 3 linhas. Termômetro. Chamou a atenção a previsão do presidente do PSDB, é o presidente nacional, o Bruno Araújo, no jantar organizado pelo Esfera Brasil na última segunda-feira. No cenário de hoje, disse ele, Bolsonaro é o que tem mais chances de vitória na disputa ao Planalto. Onde está o favoritismo do Lula? Nem o presidente nacional do PSDB acredita mais nisso. E por causa disso e de outras coisas, a Veja nos conta o seguinte: pesquisas já levam o PT a questionar a vale tudo de Lula contra Bolsonaro. O ex-presidente Lula sempre defendeu internamente que a chave para a eleição presidencial deste ano era apostar na polarização com Bolsonaro. Mas já tem gente dentro do PT que começa a duvidar se esta foi mesmo a melhor aposta, diante dos números das últimas pesquisas de intenção de voto. Chama a atenção de aliados do petista o fato de Bolsonaro dar sinais cada vez mais consistentes de recuperação, mesmo com um cenário econômico totalmente adverso para o governo. Até pouco tempo atrás, petistas entendiam que a escalada da inflação e a dificuldade da retomada econômica da economia contribuiriam para evitar que Bolsonaro crescesse demais. Mas ele parece resistir mais do que se imaginava. Interessante ver esse final. Você vê, a esquerda contava com a destruição da economia para Bolsonaro perder. É o verdadeiro quanto pior, melhor. Ninguém tem pena do pobre, ninguém tem pena do trabalhador, ninguém tem pena do pai de família. É o quanto pior, melhor. Vale tudo para tomar o poder. Mas vamos continuar. Sobre a economia, não é um problema só no Brasil. Eu acho que a grande questão é isso. A gente está vendo agora numa era que as pessoas não ficam limitadas ao que a Globo disse. E as pessoas estão começando a perceber que tem alguns problemas que são internacionais, que se acontecem no mundo, nos grandes países, nas grandes democracias, nas grandes potências econômicas, vai ser meio difícil, né, o Brasil passar ileso. E você vê, inflação nos Estados Unidos atinge 8,5% em 12 meses, maior patamar desde 1981. E não é só Estados Unidos, é todo o planeta. Todos os países estão batendo recorde de inflação. É a política do fica em casa. O The Invest ainda fala o seguinte, o Biden autoriza a venda de gasolina com alto teor de etanol para conter preços nos Estados Unidos. Mas, no Brasil, a culpa de tudo é de Bolsonaro. Eles até brincam, né? Já culparam Bolsonaro pela situação nos Estados Unidos. Mas vamos continuar. Aí vejam, por culpa de Bolsonaro, que está resistindo, não está entregando o jogo, né? O Lula não está sendo tão favorito como falaram que ele era. O Lula agora está tendo que acenar para o MDB. A aceno de Lula ao MDB vem após receio de isolamento com candidatura única da terceira via. A viagem do Lula, do PT a Brasília, foi fruto do alerta que se acendeu no partido após o anúncio de uma chapa única da terceira via em maio. Liga o alerta, fica com medo. União Brasil, Cidadania, MDB, PSDB pretendem caminhar juntos. A estrutura combinada desses partidos preocupa o PT, que até o momento não conseguiu concretizar apoio formal de partidos maiores. E a grande preocupação é porque ele tem que se unir para derrotar Bolsonaro. Bolsonaro é o candidato que ainda perde para todos os candidatos. No segundo turno perde para todo mundo. Mas o Lula precisa ter o MDB, o Lula precisa ter a União Brasil, o Lula precisa ter o PSDB, o Lula precisa ter todos os partidos ao lado dele, porque senão ele não vai vencer Bolsonaro. Meu Deus do céu! Isso daqui vai ser interessantíssimo essas eleições. Eu acho que Bolsonaro vai vencer. E Bolsonaro vencendo, aonde vai a narrativa? Que Lula, né, é o grande herói da democracia. Já sei, eles vão falar que foi fake news, que Bolsonaro manipulou as eleições, vão judicializar, aquele caos que a esquerda sempre faz. Mas beleza.
Temos mais novidades sobre esse jantar do Lula com o pessoal do MDB. E também temos algumas fotos para mostrar. Mas antes disso, saiu aqui no Globo o seguinte: o que Lula disse sobre Bolsonaro no jantar com caciques do MDB. Na casa de Eunice Oliveira, Lula disse que arriscou entrar nos temas dogmáticos por saber que Bolsonaro vai abordar esses assuntos. Quem não tem rabo preso fala de tudo. Ouviu de senadores a dica para não se antecipar às polêmicas, para esperar o conflito somente após escolher as armas para agir. E que a campanha também precisa reforçar o time de mídias digitais para não perder a batalha digital. Cara, todos os artistas são basicamente de esquerda. Quase tudo, a maioria, né? Beleza, tem um pessoal que não é de esquerda. Toda a classe de influenciadores, a maior parte é de esquerda. Toda a mídia é de esquerda. Mas o Lula tá com medo. O Lula está com medo. Deve ser do seu bolso, né? Da tia do Zap. Tá com medo da tia do Zap. Lula demonstrou preocupação também com o nível dos ataques que ocorrerão nas redes sociais. Voltou a depender uma espécie de regulamentação das mídias sociais. Só faltou ligar pro Lira. Aprova aí, Lira, PL 2630. Só faltou falar isso. E aí tá querendo dar... Aí a Globo vem, né? Falar, meu Deus, do neto do Lula que atacaram. Isso aqui realmente aconteceu, foi um absurdo. Se aconteceu, foi um absurdo. A Globo trazer isso não é aleatório, né? A Globo tá tentando criar aquele clima de comoção pra puxar voto pro Lula. Mas vamos continuar. Aí o Lula deu uma declaração no jantar com o MDB que ele é mais cristão que Bolsonaro. Lula, que defendeu meu corpo, minhas regras, para ser tratado como uma questão de saúde pública, que criticou a pauta, né, essa agenda da família e dos valores, um negócio assim muito atrasado. Mas ele é mais cristão que Bolsonaro. Que falou que Deus é petista. Que fez piada do fato que Bolsonaro foi ao STF se encontrar com Fux na reunião para rezar um Pai Nosso. Mas ele é mais cristão que Bolsonaro. Ele é mais cristão que Bolsonaro. Confia. Confia na imprensa. Confia no Matheus Leitão. Lá, o filho da Miriam Leitão. E aí, o Alckmin também coloca a culpa de tudo em Bolsonaro. Não é que ele quer ser visto Lula. Ele está sendo forçado. Alckmin diz a grupo de esquerda que governo cruel de Bolsonaro exigiu união com Lula. A culpa de tudo é de Bolsonaro. Se Alckmin teve que sair do PSDB porque não conseguiu lidar com seu filho grande, né, o João Dória. O Dória é o filho do Alckmin. Foi que criou. O Dória não existiria na política brasileira se não fosse Geraldo Alckmin. É o maior legado do Geraldo Alckmin, é o João Dória. Aí deixa aí. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirmou em jantar, em sua homenagem na segunda-feira, que já trocou caneladas em disputas eleitorais com o ex-presidente Lula. O governo cruel de Jair Bolsonaro e a ameaça que ele representa a democracia, porém, exigiram de ambos a superação de divergências e a união em torno da defesa das liberdades e das instituições. Imagine, é Lula e o Alckmin. O Lula acabou de defender mais uma vez a regulamentação da mídia e das redes sociais, né? A censura. É o Lula que vai defender a tua liberdade. E a imprensa quer que você acredite nisso. Aí o Brasil 247, né, que é um blog petista. Aí aqui é o blog torcedor. Lula começa nesta segunda em Brasília, maratona pela Frente Ampla. Segue a luta para todo mundo estar contra Bolsonaro. O Arthur comenta o seguinte: a Frente Ampla é igual à Frente Única. É a unidade operária adotada pela Terceira Internacional entre 1921 e o Sexto Congresso de 1928. No PCI, Gramsci entende esta tática, passar da tática da Frente Única à base nas forças populares, como são historicamente determinadas. O Lula não quer uma frente ampla, ele quer uma frente única, um partidão único, ele manda e toda a classe política, né, todo o Brasil, o obedece. Não tem oposição, que é oposição. Bolsonaro tenta ser a resistência. Eu até comentei com uma amiga minha esses dias, a gente tava comentando sobre Bolsonaro, etc. E eu falei assim, eu entendo que Bolsonaro tem 1001 erros, sabe? Tem 1001 falhas, tem 1001 problemas. Mas eu falei pra ela que eu me recuso a achar que Bolsonaro é normal. E eu me recuso a acreditar que o que a gente tá vendo no Brasil hoje é normal. Porque a gente teve mais de 100 anos de história, onde a gente olha pro passado e bota a mão na cabeça o tempo todo e fala, meu Deus. E se pra você pegar a história recente dos últimos 30 anos... é uma coisa absurda. É Collor, é Fernando Henrique Cardoso, é o próprio Lula, Dilma, Temer, o Sarney. É só coisa assim que você fala, meu Deus do céu.
E aí você vê Bolsonaro. Bolsonaro foi aquela coisa assim que você fala, qual a explicação? Um país que está totalmente aparelhado, a mídia totalmente aparelhada, classe artística, influenciadores, empresariado. E Bolsonaro conseguiu se eleger. Assim, foi uma coisa completamente fora da curva. Completamente fora da curva. Talvez seja Deus, talvez seja uma missão, talvez seja sorte, destino. Eu não consigo achar normal ter um presidente como Bolsonaro. Quando você vê o que é o Brasil, o que acontece no nosso país, é assim de lamentar. Acho que é assim que Deus botou a mão e falou, não, Brasil, vocês não vão virar uma ditadura de esquerda neste momento. Não, eu vou botar Bolsonaro aqui. E ele vem sofrendo, né? Trancos e barrancos, cometeu vários erros, deve ter cometido, mas me desculpa, eu não consigo olhar para Bolsonaro sem ver um cara que, assim, de forma honesta, tá tentando colocar o Brasil para avançar. Eu não consigo. Me desculpa, eu posso ter esse problema, posso ser passador de pano. E aí o Lula, inclusive na reunião com o MDB, falou que tá com uma na voz, tá meio rouco. A narrativa tá crescendo, né? Pra ele não precisar pisar na rua. E agora tem outra. A Polícia Civil de São Paulo vai investigar as ameaças. Mais um motivo para ele não pisar na rua. É uma piada o que tá acontecendo. É uma piada. É uma piada. Isso daqui que é o normal do Brasil. É isso daqui que é o normal. Não dá pra se acostumar. Eu queria acreditar que vai ser de Bolsonaro pra melhor. Só disso daqui. Que a esquerda vai desistir. Sabe que a esquerda não vai vencer nunca mais. Mas o pessoal aqui não perde tempo. É o tempo todo isso. Eles não param. A esquerda não para. Mas vamos continuar. Vejam só. Falei pra vocês sobre os nomes que o Lula já tá pensando aí para, quem sabe, futura indicação para o Supremo. Já se fala muito do Cristiano Zanin, né, o advogado do Lula, e agora juristas se articulam em torno de indicação feminina para STF em eventual governo Lula. Um dos nomes que vem sendo trabalhados é o da criminalista Dora Cavalcante. A advogada fez campanha para o Haddad quando o PT passava por um de seus piores momentos e é uma defensora da pauta contra a Lava Jato. Dora foi advogada da Odebrecht antes da empreiteira decidir fazer a cordelação premiada e foi sócia do Márcio Tomás Bastos, ex-ministro da Justiça do governo Lula. Outros nomes que estão no páreo, Flávia Rahal e Carol Proner. Não sei se é assim que se pronuncia o Rahal, mas enfim. As três integram o grupo de juristas prerrogativas que apoia Lula. Dora e Flávia são as preferidas entre os criminalistas e também fazem parte do IDDD, aquele instituto que a gente já falou várias vezes, idealizado pelo Márcio Tomás Bastos, tem aí um grande expoente, o Augusto de Arruda Botelho, e a Carol é fundadora da Associação Brasileira de Justiças pela Democracia. Eu quero destacar aqui três coisas. Primeiro, você pode ver que a gente vai ter aqui um possível nome, sai daqui, que eu acho que deve ter um alinhamento com a esquerda. E a gente sabe que com essa eleição, né, o futuro presidente vai escolher mais 2 ministros para o Supremo. Segundo ponto que eu ia falar. Sim, perceba o seguinte. Lula já tem 3 nomes. Se eu te perguntar hoje, tu consegue me falar 3 nomes dentro da direita? Eu tenho certeza que se pedir pro Lula 20, ele te dá 20 nomes. Se eu te pedir 5 nomes, tu consegue me dar 5 bons nomes de juristas da direita para ocupar esses cargos? Eu quero falar o que com isso? Isso daqui é uma das dificuldades que o governo Bolsonaro enfrenta desde que venceu. Infelizmente, a direita, a gente passou por tanto tempo, né, trancos e barrancos, a direita meio que foi criminalizada no Brasil, no passado, que não tem banco de reserva. Sai uma pessoa e fica, cara, quem que vai entrar no lugar? Quem que vai entrar no lugar? Aí conversa com, não, tem um conhecido aqui que deve ser bom, aí faz aquela aposta e cruza o dedo para realmente espera que seja uma pessoa boa. A esquerda tem um banco de reserva gigante. E outra coisa, em uma matéria, 3 nomes, e a gente tá falando de pelo menos 3 grandes grupos. Prerrogativas, IDDD e ABJD. Olha como a esquerda sempre consegue formar ONGs, institutos, e como isso, né, tem um peso no currículo que te qualifica para o debate, quem sabe até para se tornar um novo ministro do Supremo. Olha a importância da direita participar da sociedade civil organizada, ONGs, institutos. Não é só eleger um presidente, deputados, governadores. Também precisa lembrar do terceiro setor. Avançando aqui sobre o terceiro setor, o Lula estava no evento aí do acampamento Terra Livre e já prometeu
que vai criar um ministério para questões indígenas se eleito presidente. Só para tratar disso. Você acha que no eventual governo Lula existe alguma chance do Brasil se tornar autossuficiente em fertilizantes? Como, por exemplo, aprovar a PL 191? Você acha que existe alguma chance do índio ter acesso assim, a poder fazer o que quiser com sua terra? Inclusive, o Lula falou que no governo dele, se ele vencer, vai desfazer todos os decretos que Bolsonaro fez aí, que destrói o meio ambiente, isso aqui, aquilo outro, licenciamento ambiental. Você acha que coisa como regulação fundiária vai passar? Regulamentação fundiária? É escolher. Lula, Bolsonaro, você vê o que é melhor pra você, você toma o seu lado. E o Haddad vem na mesma linha do Alckmin para falar o seguinte, ó, às vezes eu acho que os críticos da chapa Lula-Alckmin não estão se dando conta do tamanho da encrenca. Mas Bolsonaro não era uma pária, uma formiga eleitoral? É uma encrenca muito grande. Precisamos somar forças. Não é só Lula ganhar a eleição, é preciso criar condições de governabilidade. E o Arthur fala, né? Lembrando que as condições de governabilidade do PT não é acordo político, mas compra do legislativo e aparelhamento do judiciário e da burocracia. E o Lula, em Brasília, no jantar do MDB, ele se encontrou com várias pessoas. Dentre elas, olha só, Randolph Rodrigues, Omar Aziz, Fabiano Contarato. Esses três faziam parte da CPI da pandemia, onde o Randolph era o vice-presidente, o Omar, presidente e o Contarato era membro. Olha só como são as coisas. O Sal Krishna diz, ó, e ainda teve gente achando que a findada CPI do circo era mesmo por causa das vidas. Todo mundo é Lula, era a CPI do Lula. E tô tentando criar uma CPI 2.0 agora. No MEC, para investigar o governo do Bolsonaro, blá blá blá. Pelo amor de Deus, conta outra. E sobre isso, o governo contra-atacou. E para minha resposta, e para minha surpresa, eu fiquei assim realmente muito surpreso com o que foi feito, né, a movimentação do governo. O Caio Junqueira, que trouxe a informação na CNN, ele fala o seguinte, ó, base aliada se antecipa à oposição e protocola a CPI para investigar o MEC. Na era Lula, Dilma, Temer, requerimento e assinaturas aqui. Enquanto o Randolph Rodrigues está tentando achar as assinaturas, o governo já conseguiu 28 assinaturas. Vou ser sincero, tem nome aqui que eu nem conhecia. Tem 88 senadores no Brasil. Eu não sei o nome, sei lá de quantos, uns 30, eu acho. Uns 40. Mas tem vários que eu falo, quem que é esse aqui? Talvez essa aqui seja mais ou menos a base do governo no Senado. Fiquei surpreso. E a justificativa, achei bem interessante, é o seguinte, ó. O governo Bolsonaro tem pautado sua gestão na transparência e eficiência, buscando concluir inúmeras obras iniciadas nos outros governos, mas que deixaram de ser concluídas. Nas últimas semanas, essa Casa Legislativa tem colhido informações relacionadas à gestão de obras, tendo sido apontado que inúmeros municípios brasileiros possuem obras de creches e escolas inacabadas. Na oportunidade, apurou que há obras iniciadas em 2006 e que não foram concluídas. Hoje mesmo, o senhor Marcelo Lopes da Ponte, presidente do FNDE, ligado ao Ministério da Educação, afirmou que a maioria das obras não concluídas são de governos anteriores. Em relação às obras financiadas com recursos do FNDE, o relatório número 4 de 2021 do Comitê de Obras Inacabadas indica que há 2.620 obras inacabadas no montante de 2,4 bilhões em projetos pactuados, dos quais já foram pagos 1,3 bilhão. E existem ainda 1.045 empreendimentos paralisados, que representam mais de 1,2 bilhão em projetos pactuados, dos quais foram pagos 628 milhões, perfazendo um total entre obras inacabadas e paralisadas de quase 2 bilhões já pagos. Todas essas informações terminaram chegando ao conhecimento desta casa a partir da oitiva do senhor Marcelo Lopes da Ponte. Ele informou que o repasse das verbas termina sendo dificultado pela existência de obras iniciadas há muito tempo e, por razões várias, nunca concluída. Precisamos, pois, ir a fundo nessa questão, que seria a verdadeira causa para ser abraçada por esta casa. E aí agora? A turma que queria a CPI, vamos investigar tudo? A turma dos super conservadores, que inclusive estão nas jornais, né? Ex-membros até do governo, que estavam defendendo a CPI do MEC. Será que essas pessoas também vão defender essa CPI? Eles falam investigar tudo. O governo fez a movimentação. Vamos ver o que o Pacheco vai fazer. Vamos ver como é que a oposição vai lidar. Porque eu acho assim, a Polícia Federal já está investigando, né? Acho que o governo tá fazendo isso aqui, só, cara, é pra criar confusão. Ah, vamos criar confusão então também.
E avançando, ainda falando em termos do legislativo brasileiro, ontem aconteceu um evento que eu não acho que é bom, envolve a PL 2630. Eu vou começar aqui já com a repercussão da fala do Felipe Barros e depois a gente vê o que é que o Arthur Lira falou. E o Felipe Barros fala o seguinte: o PL das fake news já não poderia ser aplicado para as eleições desse ano devido à regra constitucional da anuidade eleitoral, como explica o próprio site do TSE. Portanto, não deveria existir essa ameaça do judiciário atropelar o legislativo. Se, contudo, ainda se cogita essa hipótese antidemocrática, segundo Felipe Barros, o parlamento deveria ter uma única prioridade: restabelecer a harmonia entre os poderes e aprovar medidas que freiem o ativismo judicial. Opinião do Felipe. Acho que tem várias ponderações interessantes que ele fez. E o que foi que o Arthur Lira falou? Eu achei muito ruim a fala dele, do início até o fim, e falou várias coisas meio que absurdas, mas vejam só. Arthur Lira defende análise de projeto das fake news. Abre aspas. Eu acho um erro. Eu acho que a gente não pode ficar sem uma legislação que trate do assunto com clareza. O tema vem sendo discutido só na casa há quase 3 anos, afirmou o deputado. Vamos por partes. Entre o PL 2630 e uma regulação e uma legislação sobre o tema, tem um abismo. Eu entendo que o mundo mudou, que agora realmente temos essas questões que envolvem mentiras, etc. Do jeito que estava escrito, se for realmente aquilo ali, que era o que dava a entender era mais ou menos o seguinte: será considerado crime de fake news e tem vários critérios. Você tem que saber que é mentira, compartilhar sabendo que é mentira, compartilhar de forma em massa, mas aí já não especifica qual o tamanho desse impulsionamento, utilizando recursos que não são naturais da plataforma, ou seja, você teria que usar um tipo de robô, etc, blá blá blá. E tinha mais um ponto. E com intuitos, acho que de impactar no processo eleitoral, blá blá. Então assim, são várias condicionais. Está bem desenhado o que seria o tal crime de fake news. Eu entendo realmente um tema sobre isso. Só que a PL 2630, ela é muito maior do que isso. Ela é muito maior. Eu criava um comitê, tinha a questão da autorregulação da imprensa, das empresas, etc. Mas vamos continuar. A Lira fala o seguinte: ninguém ganha se não houver legislação. Mas com a legislação que estava, talvez muita gente perca e perca muito. Talvez seja um prejuízo muito maior. Acho que todos nós vamos ficar, sem sombra de dúvidas, suscetíveis a uma vontade do judiciário quando a gente condena que o judiciário se impõe ao legislativo. Bom, eu acho que o judiciário pode ter interesse numa tipificação penal para questões ligadas a fake news. Mas combate é... Cara, assim... Não vai se combater fake news com a lei e com o que está ali. Vai se criar um monstro. Quando o legislativo não quer discutir e fazer leis que tenham um caminho mínimo de gestão dessa problemática. Lira, às vezes não discutir já é discutir. Às vezes não discutir é porque já tem solução. Ou às vezes ainda não se tem uma solução. Ou às vezes ainda não se tem uma solução. Não é porque vamos discutir que vai aparecer uma solução. É um tema complexo. Nenhum país do planeta tem uma solução perfeita para isso. No Brasil que vai ter, com essa classe política sensacional, vote não sei quem, pior do que tá não fica. Olha o tipo de deputado que a gente tem no Brasil. Mas vamos continuar. Ele falou mais coisas. Ele foi uma matéria resumida do Cultura, eu achei 2 matérias que se complementavam, a ideia completa do Lira. Arthur Lira defende PL das fake news e critica opositores. Quem estava contra a PL. Tem uma turma de deputados que se escondeu atrás das Big Tech e do discurso da liberdade de expressão, para defender interesses de quem eu acho que tem que ter responsabilidade civil sobre o que publica. Eu acho que sim, as pessoas têm que ter responsabilidade sobre o que elas publicam. Eu acho que sim, precisa ter essa responsabilidade. Mas não acho que é só é para defender interesse de um ou outro. É da população como um todo. Mas vamos continuar. Até porque já tem, na Constituição diversas coisas como calúnia, difamação e outros mecanismos que você pode punir pessoas por propagar mentiras, ataques, etc. Ele também fala o seguinte, irresponsabilidade econômica sobre o que gera e dividir com os meios de comunicação sobre as matérias jornalísticas. Opa, peraí, o Lira é a favor de criar o financiamento para as empresas de jornalismo? É de brincadeira.
Quando você coloca essas matérias, para você abrir, várias delas são pagas. Você não tem como ler. Agora é culpa da plataforma se as pessoas vão postar links. Se agora você resolve postar um link no Twitter, é culpa da plataforma, então vai ter que banir. É proibido postar link, proibido postar imagem. O que está acontecendo? Quem que ganha com isso? A Rede Globo? O presidente afirmou que o plano inicial era que o mérito fosse debatido logo após a votação da urgência e acreditava já contar com o apoio necessário para que fosse aprovada. E aqui já derruba a tese do Marcos Pereira, do Republicanos, que finge defender, parece que os interesses da igreja. Parece que finge. Não, eu sou a favor da urgência, mas o mérito é outras coisas. Aqui, ó. O Lira achava que já tinha quórum e número para aprovar. Inclusive, por ser uma PL, só precisa você ter um número a mais. Eu digo assim, o que não a oposição é 200 e a favor é 201, venceu. Não precisa ter 257 votos. Simples assim. Mas beleza. Aí o que ele diz no final? O principal argumento utilizado pelos opositores ao projeto durante a discussão do requerimento de urgência, votado no último dia 6, foi de que o projeto cercearia a liberdade de expressão dos parlamentares e de seus apoiadores. Isso daqui eu tendo a concordar com o Lira. A maior parte dos deputados, primeiro da direita, falava vai ser pelo da censura, pelo da censura. E não explicava que censura era essa. A maior parte dos deputados não explicava. A gente debateu sobre isso. Lira discorda dessa posição. Ali estava sendo criada a imunidade parlamentar material. Tá? E o povão? Vários avanços, como o controle de conteúdos para criar maior dificuldade para tirar um conteúdo do ar. Tínhamos vários avanços que sequer foram observados. E os problemas? E o comitê? E as questões que envolvem a educação? E é sobre isso, pessoal. Eu quero comentar com vocês isso daqui, ó. Esse post eu trouxe no terceiro dia. Depois que a gente leu todo o PL, ponto a ponto, destacou os problemas. Depois que no dia seguinte eu trouxe mais coisas, que eu vou relembrar. E no terceiro dia que estava chato, eu fiz questão de falar de novo. Olha a importância. Olha a importância. A única pessoa na direita, posso estar enganado, mas que eu vi nas redes sociais, assim, informações, às vezes alguém gravou um vídeo, mas a única pessoa da direita, assim, da classe política, não de influenciador, da classe política, que eu vi realmente dar um comentário além, eu vou ser censurado, foi o Carlos Bolsonaro. Único. Os detalhes do tal pele das fake news no mundo, onde tentam calar a voz de quem se conforta com a palavra de Deus sob justificativa de discurso de ódio, é uma brecha mais que fatal para qualquer cristão e líder religioso diante da formação de comitês decisórios postos na proposta. Entre tantos absurdos, a matéria abre brechas para que a imprensa tradicional seja o único mensageiro da verdade, além de recursos financeiros retirados de empresas para encher os cofres da mídia e orçamento público para seu ordenamento. São apenas alguns dos assustadores aspectos da tal matéria assombrosa para qualquer democracia. Vale lembrar que o Código Penal e outros ordenamentos jurídicos já projetam uma punição para cometimento de crimes de qualquer natureza neste âmbito. Carlos Bolsonaro foi o único assim que fez, levou o debate, tentou trazer mais informações, não ficou gritando, é censura! Aí você vê. Às vezes, por causa desse posicionamento, não, se a esquerda é a favor, eu sou contra. Aí deu espaço pro Lira ficar falando aquilo ali. Lembra quantos aspectos tinham? Quero relembrar. Ó. Pessoas comuns. Arthur é uma especialista na área de educação. Ele fala o seguinte, ó. PL 2630 vem com aquelas ideias recheadas de enxofre. Primeiro, comitê que dará recomendações à liberdade. Controle prévio da distribuição em massa. Educação digital nas escolas. Resumindo, censura, restrição à comunicação livre e doutrinação. Pessoas comuns também falaram, ó. Será que os deputados leram todo o PL 2630 e seus apensos, emendas e jabutis? Essa PL das fake news é uma afronta à liberdade diretamente à doutrinação de nossas crianças. O que esses políticos a qual votamos querem não tem nada a ver com o povo, mas sim o que eles ganham através de cada projeto. A Bela Bonoro falava, ó, armadilhas da PL 2630, capítulo 5, artigo 30. Olha como ela ainda vai de forma detalhada. Do fomento à educação. Trata até de mexer na BNCC. Assim, os professores terão um aval da lei para doutrinar mais ainda nossas crianças. Tem até previsão orçamentária para isso. Tinha uma coisa aqui pra você botar, não coloquei não. Então, olha quanta coisa tem para ser debatida, tem para ser colocada. Fala da autorregulamentação das empresas. Hoje você já vê
imposta notícias falsas, né? Que aparece aquele alertazinho no Instagram, Twitter, ó, essa notícia aqui é falsa. Aí deixa a verdadeira embaixo. Aí já pensou? Alguém vai lá, posta um post bíblico falando algumas aquelas passagens polêmicas da Bíblia. Já pensou? Aí a pessoa faz uma postagem daquela no Instagram. Aí vem o alertazinho, ó. Discurso de ódio. Proibido deixar comentários. Porque o Twitter é assim, né? O Twitter, quando botou alerta, você não pode botar nenhum comentário. Não aparece nenhum número de comentários, curtidas e compartilhamentos. Os números aparecem e fica lá. É só a matéria aí com selo. Ó, essa matéria contém discurso e aquilo outro. É autorregulamentação. As empresas, né, vão poder regulamentar, botar o carimbozão. As portagens cristãs. Só um exemplo. Só um exemplo. Cadê os nossos deputados para sequer levar esse tema? Subir naquele parlamento, fazer um discurso. Para mostrar que não é só questão de envolve censura. Eu vi o Carlos Bolsonaro. Pode ter tido outros. Eu só vi o Carlos Bolsonaro. E uma coisa interessante que a gente vai falar ao longo do vídeo, falei que é uma espécie de mini dossiê, quero correr para ver se dá tempo de falar sobre tudo. Olha isso daqui. PL 2630, autoria do senador Alessandro Vieira. E a gente vai falar ao longo do vídeo de hoje sobre esse movimento agora. Movimento agora. Perceba só essa senhorinha, né? Ela foi membro do Conselho Internacional da Carta da Terra entre 2007 e 2011. Uma coisa ligada ao movimento ambientalista, Pauta Verde, e ela é coordenadora do gabinete estadual do Alessandro Vieira, sendo responsável pelas ações de mandato participativo e projetos estratégicos. Será que o movimento agora tem ligação com a PL 2630? Eu não estou falando isso de forma aleatória. Lembra que também é da Tabata Amaral, do Felipe Rigoni, que são ligados à bancada Lehman. E a gente vai continuar falando isso daqui, mas fica aqui um prelúdio do que está para vir logo à frente. E vejam só. Instituto Vera e Rede Liberdade realizam seminários sobre expressão nas redes sociais. Na hora que um PL 2630 avança, tem um comitê que tem que fazer um conteúdo para ensinar as crianças, etc., quem será que vai vencer as licitações ou algo do gênero? Quem serão os especialistas? Vai ser as igrejas, o povão, a direita? Ou vai ser os institutos, as ONGs, que basicamente todas são de esquerda? Mas vamos continuar falando aqui do Mamãe Falei, mas começando sobre ainda a questão legislativa. Câmara define comissões e CCJ fica com a União Brasil. Isso foi uma derrota para o governo. A CCJ é a comissão mais importante da Câmara, que todos os projetos passam por lá. Todos os projetos de lei passam pela CCJ. Então, é como se fosse um presidente da Câmara em tamanho miniatura, porque o projeto só vai para o plenário após ser aprovado na CCJ. Quem controla a pauta do plenário é o presidente da Câmara. Quem controla a pauta da CCJ é o presidente da CCJ. Então pode acelerar, retardar alguns projetos, pode direcionar quem vai ser o relator disso, o relator daquilo outro. Então, caiu na mão da União Brasil, vinham trabalhando para isso. Tá se falando que a Comissão de Legislação Participativa pode cair na mão do Kim Kataguiri, do União Brasil. Isso era um dos acordos que o MBL falou, só vou para o União Brasil, né? Isso aqui, para buscar apoio, tem uma comissão, a gente comentou isso no passado. E tá aqui, ó, outra comissão importantíssima, que inclusive até legisla algumas coisas ligadas, até a questão que envolve emendas. Comissão Mista do Orçamento, também com a União Brasil. Ainda pegaram da Educação e Minas da Energia. O PL foi o Direito da Mulher, que isso aqui é a definição, tem mais comissões. Uma que eu quero que não está definida ainda é a Comissão de Finanças e Tributação. Ela é quase tão importante quanto a CCJ. Todo projeto que tem impacto econômico tem que passar pela CFT. Então quase todo projeto também passa por lá. Dá para dar, quem sabe, uma travada ou adiantada, uma coisa ou outra. Agricultura foi com PL, Direito do Consumidor republicanos, Seguridade Social e Família com PP, Meio Ambiente está entre PSD e republicanos, está definido, e tem outras aí. Vamos observar, qualquer novidade eu conto para vocês, mas foi uma derrota para o governo e também isso aqui, na meu ver, foi uma quebra de acordo. Porque o acordo era que os bolsonaristas ficariam com as comissões. Só que aí o Obivar está falando, não, vocês eram do partido, etc, blá blá blá, mas que não era um acordo. O acordo não era esse. E vai, na minha concepção, quebrou o acordo que havia feito. Mas é a turma do União Brasil, né? Que tudo indica que vai ter aí um deputado estadual caçado. E olha só que absurdo. Vou ser caçado, mas vou cair atirando. Depois de todo absurdo que ele fez, ele devia desaparecer da vida pública, ter vergonha na cara. Não. Tá no podcast do Monark,
tendo o podcast do Vilela, toda a turma da terceira via tentando ajudar o Arthur, dar, sabe, visibilidade na imprensa pra ver se salva o Arthur. Só faltou ir no canal do Nando Moura. Tem um ditado antigo que é sempre atual. O número 2, quanto mais mexe, mais fede. Elas são fáceis porque elas são pobres. Dá uma impressão que eu tô falando da fila de refugiados. E não é. Sim. Eu estou falando do país como um todo. Elas são fáceis porque... O país como um todo. Não é só aquela fila, não, é o país como um todo. É o país como um todo. Ele dobra a aposta. Como um cara desse não tem vergonha na cara. Parece que não... Eu acho que o pai e a mãe desse menino deve botar a mão na cabeça e falar, pô, gente, que errou? Onde é que a gente errou? Onde é que a gente errou? Aí veio o Renan Santos, vão cortar uma cabeça e nascerão outras 4 no lugar. Estou sendo bem preciso no cálculo. A Erika falou o seguinte, peraí, corte uma cabeça e 2 nascerão no lugar. O lema da organização fictícia Naná, vamos falar assim, né? Naná, da Marvel, né, que tem como objetivo conquistar o mundo, a Hydra. Olha só, né? Mais uma vez o MBL flertando com a ideologia nefasta. Esse é o nível da turminha. E os deputados estão apossando em cassação por unanimidade. Já foi 10-0 na comissão de ética e quando chegar no plenário eu realmente espero que isso aconteça, porque é um absurdo uma pessoa como Arthur Duval na política nacional. E o Texugo fala o seguinte, ó, quero muito ver após a cassação uma CPI do MBL. Afinal, além de todas as demais suspeitas, porque o MBL iria para a Ucrânia arrecadar um dinheiro que em sua maioria foi doado para uma entidade no Brasil. Fora outras questões extremamente controversas. E os amigos do MBL, quem é um amigão do MBL, né? Tá ali a foto, é o seu Sérgio Moro, tem novidade sobre ele. Travou, vá. Bancada do União Brasil lança Bivar a presidente da República. E o Moro, o que é que o Moro tá fazendo? Moro lança cursos sobre movimento anticorrupção. Eu acho que o Nando Moro também tá lançando um curso, hein? Deve estar lançando juntos o curso. Mestres do boleterismo. A Elisa até diz, né? Moro já falou que foi sabotado pela União Brasil ou ainda está cedo? Não falou nada. O Moro já falou o contrário. Moro soube pela imprensa de indicação de Bivar à disputa do Planalto. Moro disse que soube pela imprensa da decisão da bancada do União Brasil. Agora vi essas notícias. Vamos tomar conhecimento e se informar bem delas, o que foi exatamente decidido. Mas é evidente que tenho que respeitar a visão do partido. E o Bivar é um grande nome político. Sobre a falta de apoio dentro do próprio partido, Moro destacou: sou um soldado da democracia no partido. O importante é que a gente tenha um centro unificado para conseguir romper essa polarização política. Os meus contatos, quem está construindo esse centro do União Brasil é o Luciano Bivar. Aí diz, ó, no entanto, horas antes, na segunda-feira, Moro ainda se colocava na disputa ao Palácio do Planalto. Tomou uma rasteira. Era para ter olhado, né, a coluna das 6 da manhã do Maynard, o despertador do Maynard, viu o chilique que o Maynard deve ter dado hoje de manhã. Aí o Moro falava, ó, na segunda-feira, eu sou o único dos pré-candidatos. Disse durante evento na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Tô com pena não, viu? Tô com pena não. Esse é outro que devia desaparecer também, tomar vergonha na cara. Mas não vai desaparecer não, jamais. O eterno herói da Rede Globo. O herói fabricado pela Rede Globo. Dentre tantas novelas, a Globo tinha que criar essa expertise, né? De criar personagens. Criou o Marrequinho. Há 6 meses das eleições, Moro divulga curso contra o sistema da corrupção. Imagine se você quiser lançar um curso. Imagine quantas empresas não gastam em publicidade para divulgar o curso. É o maior jornal do país anunciando que Moro soltou o curso. Isso é interessante. Por diversos motivos. O ex-ministro Sérgio Moro vai ministrar um curso de combate ao sistema de corrupção no país na plataforma SG Brasil Academy. A gente começou a falar de SG em 4 de janeiro do ano passado. Olha onde a gente já está. Olha onde estamos. Quem poderia imaginar que Moro ia ser, né, o pai do SG no Brasil? Instituição que se apresenta como uma das maiores empresas de tecnologia para a educação no Brasil. Será que realmente é uma das maiores empresas? Será que é uma das maiores empresas? O lançamento do curso será no próximo dia 18, às 20 horas, com um documentário chamado O Sistema.
Para ter acesso ao documentário, é preciso encaminhar e-mail de inscrição na plataforma. E a matéria continua. O curso inclui conceitos sobre corrupção. Agora talvez a gente descubra o que é corrupção. Lavagem de dinheiro, compliance, né? A pauta do compliance. E sugere que os participantes podem se tornar um líder do movimento anticorrupção no país. É basicamente um curso de formação de militantes. Num vídeo divulgado pelo site O Antagonista. Olha essa dobradinha. Globo e o Antagonista divulgando o curso do Moro. Moro aparece de costas, caminhando, e afirma que o curso vai mostrar como se combate o sistema da corrupção. Agora vai aprender, todo mundo vai aprender a ganhar dinheiro, né? Porque combater a corrupção se tornou um dos comércios mais lucrativos do mundo. Você viu, o Moro foi trabalhar na Álvares de Marçal, ganhou quase 4 milhões em menos de um ano. Não é receituário apenas para o governo. Já falamos sobre isso. É um receituário para empresas e para o cidadão comum. O ESG não depende do governo. Eles vão atropelar as demandas, né? O caminho para impor as demandas da sociedade de bem do jeitinho deles. Segundo nota divulgada pela assessoria do Moro, né? Moro segue trabalhando como professor para se sustentar paralelamente às suas atividades políticas. Rapaz, Moro estava ganhando mais de 22 mil reais, né, no Podemos. Boletou quase 4 milhões de anos no Álvares de Marçal. E agora tá tendo que dar aula para se sustentar. Meu amigo, Rosângela tá demais. O que é que essa mulher tá fazendo? Rosângela, acho que dinheiro da árvore. Deve estar gastando tudo com sapato, com bolsa. Rosângela, minha filha, pelo amor de Deus. Dê um momento de sossego pro seu marido. O coitadinho aqui tá trabalhando igual a doido pra poder sustentar você, rapaz. É só... Tá demais, pô. A gente sabe, mulher acaba gastando assim uma coisa ou outra, mas coitado do Sérgio Moro. Coitado, não tá sobrando dinheiro. Não tá sobrando dinheiro. Coitado do rapaz. Tem que dar aula nesse momento da vida. Isso porque foi juiz. Com todas as regalias, recebia até auxílio moradia, sendo que tinha casa própria. Rapaz, rapaz, que é difícil. Realmente, relacionamento é uma parada complicada. O curso do ex-ministro é o único anunciado na página da ESG Brasil. Único. É o único. Mas o Globo falou que é uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Só tem um. A maior empresa do Brasil tem um curso. Mas... E é que as coisas começam a ficar agora interessantes. Eu falei que ia ter um mini dossiê. A previsão de um segundo curso. Segundo curso. Olha o curso. Mudanças climáticas. Políticas ambientais. Em parceria com o Pacto Global. Ligado à ONU. Sérgio Moro é demais. A pauta verde vem com tudo. A gente tá falando isso daí. É um tema que vai... Cara, só vai escalar a intensidade conforme o tempo vai passando. A partir de 2023, com esse novo legislativo, se segura. Mas vamos começar. Fui eu lá no site dessa empresa, né? SG Academy, e me deparo com isso daqui, ó. Tem nenhum curso, só o do Sérgio Moro. Tem nenhum curso. Maior empresa do Brasil. E o segundo curso é com a Pacto Global. Olha só que interessante. Nosso vídeo 881, dossiê ESG. Eu havia comentado que a pergunta mais importante era a pergunta mais simples e que às vezes a gente nunca se faz. E quem tinha feito foi a Yara. Como surgiu o ESG? O termo foi cunhado em 2004 em uma publicação pioneira do Banco Mundial em parceria com o Pacto Global. E agora o Pacto Global tá junto aí na plataforma do Ilustríssimo, que o Ilustríssimo Sérgio Moro é professor, para já montar o próximo mudança climática. Tudo em prol do ESG. Tá vendo, né? Tudo é ESG. Tudo de ruim é ESG. É basicamente, o que é ESG? Tudo de ruim. Aí lá, né? E instituições financeiras de 9 países. O documento é resultado de uma provocação do então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, a 50 CEO de grandes instituições financeiras do mundo. E a gente comentava o seguinte, olha lá de novo. Aqui a gente comenta... Putz, esqueci de... Eu já sei o que aconteceu. Essa matéria aqui também é da exame, ó. Essa daqui. Essa aqui também é da exame. É que ficou atrás a logomarca. Foi mal o exame, mas aqui é da exame essa matéria. Essa matéria aqui é do dia 23 de julho de 2021. Menos de um ano atrás.
A Exame anunciava que Pacto Global da ONU lança iniciativa para monitorar ESG nas empresas. Vão monitorar. Moro já está montando o curso. Ou seja, você vai aprender a ser monitor da ONU. E Moro é o seu professor. Moro é o professor que vai ensinar, que vai formar os fiscais da ONU. Moro vai formar os fiscais da ONU, é isso? Você vê, ó. Há uma previsão. Aqui eu peguei o último parágrafo da matéria do Globo sobre mudanças climáticas em parceria com o Pacto Global. A Rede Brasil do Pacto Global, entidade ligada à ONU, acaba de lançar o Observatório 2030, iniciativa de monitoramento da agenda sustentável corporativa. O Moro falou, né? Não é uma coisa focada apenas no governo, mas também nas empresas e do cidadão. Ou seja, é um fiscal da vida alheia. Moro vai formar fiscais que vai fiscalizar se você está vivendo do jeito certo, se você está fazendo as coisas que devem ser feitas, ou se está indo demais na igreja. Tem que parar de ir, que tá ruim, a igreja que você vai não é boa. Estranhíssimo, né, o que esse Moro tá fazendo. Muito estranho, seu Sérgio Moro. Muito estranho. E ainda fica mais estranho. Cadê o movimento agora que a gente puxou lá atrás do PL 2630? Tá aqui, ó. Tá aqui. Armínio Fraga, ex-comandante do BOP Evangélicos, assina um manifesto em apoio à candidatura de Marcelo Freixo. Isso aqui é muito interessante. O Armínio Fraga não é uma peça qualquer no Brasil, né? É um cara de muito respeito, de muita influência. E vejam só, antes de a gente falar um pouco do Fraga, o texto de apoio ao Marcelo Freixo conta com apoio de ex-ministros que passaram por diversos governos, Lula, Dilma, blá blá blá, Sarney e Fernando Henrique Cardoso. Ex-ministros do PSDB apoiando o Freixo. E também conta com o apoio do José Disseu. Armínio Fraga, José Disseu, todo mundo junto. Todo mundo junto. E é estranho, porque o José Disseu não gostava muito do Armínio Fraga no passado, não. Mas vejam só, esse senhor aqui é o Armínio Fraga. É um cara muito inteligente. Porque ele só anda com pessoas extremamente inteligentes. Olha aquela gloriosa, uma das mulheres mais inteligentes do Brasil, que inclusive é conselheira, atualmente, né, conselheira do secretário-geral da ONU. Perceba que foi em 2004, o secretário-geral da ONU em 2004 inventou o SG. Imagine quão inteligente você precisa ser para ser assessor de um conselheiro, de um secretário-geral da ONU. E você vê aqui, ó, Luciano Huck. Essa foto, hein? Só gente maravilhosa. Aí vejam só, essa questão do Armínio Fraga não é de agora. A Globo também nos contava, ó, Freixo se aproxima de Armínio Fraga e faz aceno a empresários na pré-campanha ao governo do Rio de Janeiro. Você vê que a esquerda também está focando bastante seus esforços no Rio de Janeiro. É o reduto dos artistas, da Globo, etc. E olha só que interessante. Aqui é um print de vídeos passados, mas que só faz envelhecer. É tipo... Eu sinto que às vezes nossos prints são uma espécie de quase com uma bebida, né? O tempo vai passando e vai envelhecendo, vai ficando mais saboroso. Brincadeiras à parte, o Conselho Consultivo do Movimento Agora conta com a participação do Armínio Fraga e do Paulo Artung, pessoas extremamente conhecidas por vocês. E olha só que interessante. Isso aqui eu já falei em vídeo passado, mas trazer o print para não restar dúvidas. 3 de fevereiro de 1999. É apenas o The New York Times. Posso falar que talvez seja o jornal mais conhecido do planeta Terra? Só assim, né? Fala o seguinte, vou ler já a matéria traduzida. Negócios internacionais. Brasil nomeia aliado de George Soros para chefiar banco. Assolado por uma crise econômica que se aprofunda, o Brasil substituiu hoje o presidente do Banco Central pela segunda vez em 3 semanas e surpreendeu os mercados financeiros com a escolha, um discípulo do Jorge Soros. A nomeação de Armínio Fraga Neto, que administrava um dos maiores fundos de investimento do Soros, coincidiu com consultas urgentes entre autoridades financeiras brasileiras e o FMI sobre formas de combater a crise que afeta a maior economia da América Latina. Então, o Armínio Fraga foi basicamente uma indicação do FMI, foi o FMI falando, bota aqui que é brother da galera, esse sabe resolver o problema. Lembra que o SG foi criado, né, por uma provocação do secretário-geral da ONU e os empresários, né, grandes empresas e 9 instituições bancárias internacionais. Talvez o FMI esteja lá no meio. As decisões de investimento do Soros movimentaram os mercados e, alguns afirmam, desempenharam um papel na volatilidade cambial que o primeiro derrubou as economias do Sudeste Asiático há 19 meses. Eu não acredito que o Jorginho fez isso, né? Atrapalhou a economia dos países.
Líderes da oposição criticaram a indicação. E aqui que eu falo para vocês, né? Olha o que o José Dirceu falava do Armínio Fraga em 99. O Brasil acaba de entregar o Banco Central a um dos maiores especuladores do mundo, disse José Dirceu, líder do Partido dos Trabalhadores, um grupo de esquerda. E agora estão assinando cartinha juntos. Juntos! Culpa de Bolsonaro. Bolsonaro tá fazendo inimigos históricos virarem amigos. Tá sentando no colo do outro. Aí você vê, ó. Vamos voltar aqui. Aqui é o parágrafo da Globo. Você vê que o texto conta com apoio. Diz ministro da era Fernando Henrique Cardoso. A gente já sabe que o Armínio Fraga é amigo da Ilona Zabó. A gente fala aqui, ó. Obrigado com o Dirceu. Mas aí o que a gente vê aqui, ó. Ilona, Fernando Henrique Cardoso e o ex-chefe do Armínio Fraga, ó, o Soros. Oh, rapaz. Mas vamos continuar. A gente já sabe que ele é do movimento Agora. A gente sempre fala desse movimento. E olha só que interessante. O plano do Agora para chegar ao poder. Que queremos influenciar os partidos, mas ficar livres. Ficar livres. A gente não quer estar preso na máquina. O que melhor do que você influenciar através do terceiro setor? E aí fala, olha o subtítulo. Ilona Zabó explica as bases do movimento ao qual Luciano Huck se juntou. Ah, deve ser por isso que tem a foto dos três juntos. Ilona Zabó, por exemplo, é presidente do Instituto Igarapé, que atua na área de segurança pública e drogas. Interessante, que isso aqui é em 2018. Hoje, quando você vai olhar o Instituto Igarapé, é segurança pública, digital e mudança climática. Ó, eita rapaz, eita lelê, viu? E é próxima ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Oh. E foi uma das roteiristas do filme Quebrando o Tabu. Foi do irmão Luciano Huck, né? E acho que é uma das maiores páginas de esquerda aí do Brasil. Aí tem outras pessoas que fazem parte do movimento Agora. Ó. Além do engajamento, os três têm um título em comum. Todos são jovens líderes do Fórum Econômico. Só gente esperta. E aí você vê, ó, olha quem tá no movimento Agora. A gente sabe que a Ilona, né, também tem um lado assim meio próximo do Jorge Paulo L., aquele bilionário, que estava inclusive aí apoiando, né, aquele Brasil Conference lá de Harvard. Aí você vê que a sociedade do Agora, temos o Luciano Huck, que estava lá em Harvard, junto com a Priscila Cruz do Todo pela Educação, que é ligada ao Lema. O bilionário que tá falando, né? Você vê que interessante, no final do dia todo mundo é amigo, irmão. Todo mundo é amigo, só Bolsonaro que é o inimigo. Bolsonaro é um cara que, quando devia ser criança, imagina, devia ser aquele menino chato, que não quer ser, que não é amigo de ninguém. Não, briga com todo mundo. Não consegue se relacionar com ninguém. Você lembra ali do... Cadê? Olha aqui o Paulo Artung, que a gente sempre diz, né? E a gente vê essa foto aqui também com o Luciano Huck, hein? Luciano Huck, Armínio Fraga, Armínio Fraga Artung. A gente sabe que o Eduardo Leite é amigo do pessoal do PSDB, é o discípulo do Fernando Henrique. Aí você vê, olha o Paulo Artung, junto com o Luciano Huck. Bolsonaro é o único inimigo dessa galera, pessoal. Isso deve ver uma coisa interessante. Conselho de Administração do Movimento Agora. Carlos Gereissati Filho, também é um jovem líder. Também é um jovem líder. Família Gereissati, maior doadora do Eduardo Leite. E a outra pessoa, né, que faz parte do Movimento Agora é coordenadora do gabinete estadual do Alessandro Vieira. Aí eu me pergunto, pô, a Tabata Amaral é ligada ao Lema, é amiga do Alessandro Vieira. A ideia saiu dela, da PL 2630, dela e do Felipe Rigoni, mas foi o Alessandro Vieira que protocolou. Será que tá toda essa turma junta? Será que tá toda essa turma junta? E a gente pode chegar ao fim. A gente chega ao fim aqui, ó. Quem é Armínio Fraga? Armínio Fraga, ele não apenas passou por instituições financeiras, como por exemplo o Soros Fund Management, o fundo do Jorge Soros, como Armínio Fraga, ele passou pelo Banco Garantia, que tinha entre os sócios Jorge Paulo Lema. O Fraga, Armínio Fraga, não só Soros, como também pro Lema. As funções dele nessas companhias iam desde economista-chefe a vice-presidente. Não é qualquer um, né? O Armínio manda muito bem. É que você vê um cenário. A terceira via, a esquerda. Cara, no final do dia, você pode escolher assim, ó. A terceira via ou Lula é a mesma coisa, ou você pode votar no maluco do Bolsonaro. E aí você vê que é inimigo de todo mundo. Ninguém gosta. Ninguém gosta de Bolsonaro. Ninguém gosta.
só fala maluquice. Pra mim a escolha é muito simples. E eu fico por aqui. E peço pra você compartilhar esse vídeo, como eu sempre peço. Compartilha, não vai cair o teu dedo. Se inscreve no canal. Se gosta do meu trabalho, pode apoiar se tornando um membro do canal ou pelo Patreon, o link tá sempre na descrição. E, gente, esqueci de uma coisa. Puxa, era pra ter falado antes. Mas você que chegou até aqui, que é o mais importante, por favor, ainda que você não se inscreva no meu Telegram, falando sério, ainda que você não se inscreva no meu Telegram, você não precisa se inscrever para você ter acesso. Eu vou estar enviando lá um vídeo de 4 minutos. Tem uns 4 minutos sobre a Pele 2630. Eu já mandei no passado, eu vou mandar de novo. É um resumo que eu acho que é muito bom, principalmente você mandar para as pessoas que você conhece, principalmente os cristãos. Eu vou mandar lá no Telegram, um vídeo de 4 minutos. Principalmente depois do Arthur Lira falar que é censura, não. Não é só questão que envolve a censura. Vou estar mandando lá no Telegram. Por favor, veja esse vídeo. Veja esse vídeo. Dê uma olhada. Se você achar que é pertinente, mande para os seus colegas. Tem lá várias pontuações, até para você poder comentar, dar alguma ideia para algum deputado, algum político que você gosta. Enfim, falei demais. Dá uma olhada lá no Telegram. O link está aqui na descrição. Você não precisa nem se inscrever no canal. Só pega esse vídeo e dá uma assistida. 4 minutos. Fui, meus amigos.